um microfone estilizado e um corte fora de contexto. Isso é tudo o que eu preciso para falar a maior besteira do mundo e ser vista como autoridade. Hoje em dia, basta falar com convicção para que todos acreditem na sua mentira. A autoridade nasce do nada, e as pessoas acreditam, compartilham e até obedecem. E se eu te dissesse que isso não é um problema atual? Essa confiança cega na aparência e no discurso é exatamente o motor de uma das comédias mais famosas da literatura russa. Hoje a gente vai falar da peça de teatro O Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol. A peça estreou em 1836, em São Petersburgo, e desde o início foi um grande sucesso. Muitos amaram e outros odiaram. Em plena Rússia de Nicolau I, um império marcado pela censura e pela corrupção, Gogol ousou em tornar a realidade trágica da sociedade em comédia. Uma farsa em que ninguém sai ileso. A origem da peça já é bem curiosa. Gogol, um dia, enviou uma carta para o seu amigo Pushkin pedindo um assunto bem russo, cômico ou não, para criar uma comédia. Pushkin respondeu contando uma anedota que lhe havia acontecido. Certa vez, em viagem pelo interior, foi confundido com um inspetor do governo. Gogol achou a situação perfeita e hilária. Ele usou o enredo vivido pelo seu amigo, exagerou nos personagens caricatos e construiu um enredo único, que faz a gente dar risada até hoje. A história é o seguinte: corre a notícia de que um inspetor secreto virá do governo para avaliar os serviços públicos de uma cidadezinha do interior. Instaura-se o verdadeiro caos. É pânico geral. Os hospitais estão abandonados, as escolas sem condições nenhuma, funcionários escancaradamente corruptos. O prefeito e seus aliados tentam desesperadamente maquiar tudo para não serem pegos. É nesse clima de histeria que chega à cidade um jovem falido chamado Klestakov. Sem entender nada, ele é confundido com um tal do inspetor, que a cidade toda estava esperando, e passa a ser tratado como uma autoridade. É a partir daí que a peça se transforma numa farsa total. Os políticos bajulando um desconhecido, subornos são entregues às claras, discursos exaltados e uma cidade inteira ajoelhada diante de um inspetor. Só para você entender, é mais ou menos esse o enredo. Mas quanto ao próprio livro, quando Gogol publicou, foi um grande evento na cidade. A recepção gerou belas risadas pelo público, muito pelo exagero da situação e a forma como é retratada por Gogol. Mas mais do que isso, o público ri da forma como cada personagem, em sua ganância e no seu medo, vai cavando o próprio buraco. Mas só para você entender o sucesso todo dessa obra, a gente precisa de contexto. Desde a fracassada revolta dezembrista em 1825, o czar Nicolau implantou um regime autoritário, em que a censura tinha papel central. Livros, jornais, peças de teatro, tudo passava pelo crivo dos censores imperiais. E qualquer obra que sugerisse a mínima crítica ao Estado corria o risco de ser proibida. Foi nesse cenário que uma comédia que escancarava a corrupção de funcionários públicos parecia fadada à censura. Mas pasmem, a peça era tão boa que até o próprio Nicolau I gostou. Ao final da peça, o czar teria comentado que não via nada de perigoso na peça, apenas uma divertida sátira contra maus funcionários da província. Essa aprovação direta do imperador foi decisiva. Sem ela, um inspetor-geral dificilmente teria sobrevivido à censura. Se o público e o czar riram, alguém tinha que achar ruim. Os burocratas não acharam tanta graça assim. Muitos se viram retratados no palco e se ofenderam com a peça. A reação foi tão dura que o Gogol se sentiu perseguido e pouco depois deixou a Rússia para um autoexílio de mais de uma década. A melhor resposta do escritor foi a frase que ele escolheu como epígrafe da peça: "A culpa não é do espelho se a cara é torta". Se alguém se ofendeu, dizia Gogol, era porque a obra apenas refletia a realidade. É aquela famosa frase que a minha avó costuma dizer: "Se a carapuça serviu, a culpa não é minha". Mas embora haja essa crítica assídua dos poderosos burocratas da época, eu vejo uma segunda crítica muito forte nessa peça. Ela mostra também como um total estranho, sem nenhuma credencial, pode ser tomado por uma grande figura apenas pela postura e pelo jeito de se portar. E o mais interessante é observar a reação desses personagens. Ele poderia muito bem ter contado a verdade, poderia ter encerrado o mal-entendido por aí, mas ele preferiu alimentar a mentira e tirar proveito dela. Essa escolha revela muito sobre o caráter humano. Até que ponto alguém está disposto a ir quando lhe oferecem poder e vantagens, sem que ele tenha feito nada para merecê-los? Essa reflexão, ela se encontra em várias obras da literatura. Eu mesma, quando li, lembrei na hora de Quincas Borba, de Machado de Assis, em que Rubião, herdeiro do filósofo, também se perde entre a ilusão de grandeza e a realidade. Machado de Assis tinha esse mesmo espírito satírico de Gogol. Você já leu essa obra? Eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo do canal para você assistir e tá incrível. Mas o que importa mesmo é que nessas duas obras o
resultado é uma crítica ácida à vaidade e à facilidade com que as pessoas acreditam ou fazem questão de acreditar em aparências convenientes. É muito mais fácil se aproveitar de um mal-entendido que garante uma posição de poder e status do que aceitar a própria miséria. A sociedade, em todos os lados que você olha na obra do Russo, é corrompida. A corrupção, o medo e a bajulação podem transformar pessoas em caricaturas de si mesmas. É simplesmente impossível assistir ou ler essa comédia sem pensar que essa história poderia acontecer em qualquer lugar. E acontece. Quantos prefeitos tapam os buracos da cidade em véspera de eleição? Quantas promessas eleitorais são cumpridas no último ano do mandato só para dizer que cumpriu com a pauta? Mas não é só isso. Quantas autoridades usam do seu espaço, da sua postura e da sua influência política para propagar mentiras? Quantas pessoas ocupam cargos de autoridade, de poder, sem ter o menor conhecimento e a capacidade para isso? A literatura é simplesmente o reflexo do que somos. A culpa não é do espelho se a cara é torta. Cuidado com o que você encontra na internet sob o rótulo de especialista. Cuidado com as promessas inacabadas e cuidado com a farsa que nos cerca. Qual é a sua visão sobre isso? Eu quero ouvir, deixa aqui nos comentários. Eu tô doida pra saber. Por hoje é só, fique ligado que vem muito conteúdo bacana por aí. Até o próximo vídeo.